Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, uma palavra de Deus ao teu coração. Uma palavra do apóstolo Paulo dirigida ao jovem pastor Timóteo, mas que neste momento é para todos nós. Seja pastor, obreiro, irmão, irmã, do mais simples ao mais graduado membro de uma igreja. Capítulo 2, versículo 1 de 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo estava vivendo um momento muito difícil na igreja que ele tomava conta. Estava triste, sofrendo perseguição de obreiros velhos, antigos. E Paulo diz, olha, fortifica-te. Talvez Paulo aqui lembrou-se do capítulo 12 de 2 Coríntios, né, quando ele dá aquele testemunho que orou a Deus por 3 vezes por um espinho que o incomodava e Jesus apareceu para ele e disse, a minha graça te basta. Talvez Paulo, quando escreveu aqui para Timóteo, ele tenha lembrado dessas palavras de Jesus para ele e diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Você sabia que existem muitos desgraçados dentro da igreja? É uma palavra dura, mas se você for analisar o significado da palavra desgraçado, significa dizer sem graça, que perdeu a graça. Alguém que um dia teve a graça de Deus, hoje é um desgraçado, porque perdeu a graça. Né? E existem muitos crentes, muitos pastores, muitos irmãos e irmãs totalmente desgraçados, perderam a graça de Deus. Vivem uma vida desgraçada. E ao viver essa vida desgraçada, praticam toda sorte de iniquidade. Né? Têm a sua mente cauterizada pelo pecado. Quanto mais se aconselha, quanto mais se fala, quanto mais se bate, quanto mais se denuncia, quanto mais chamam a responsabilidade, mas ele se aprofunda no pecado, porque ele está com a mente cauterizada. Ele é um desgraçado. Ele perdeu a graça de Deus. E aí, lá na primeira carta, Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz, olha, Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo orienta a Timóteo, diferentemente dos obreiros antigos que tinha na igreja, que Timóteo agora era o pastor, que eles estavam muito preocupados em doutrinar, em apontar a falha, o erro dos outros. Mas eles não eram exemplo. Por isso que Paulo diz a ele, olha, tem cuidado de ti primeiro. Sê exemplo primeiro, para depois ensinar a doutrina. Muitos estão por aí, tirando o cisquinho do olho do irmão, do olho da igreja, mas com um argueiro, com uma trave nos seus olhos. Cobertos pelo pecado, como diz Isaías lá no capítulo 1, versículo 6 do seu livro. Chagados do alto da cabeça à planta do pé. Homens em pecados terríveis. Por isso que Paulo diz, Timóteo, meu filho, tenha cuidado de você. Primeiro observe o seu exemplo, seja exemplo de vida para poder ensinar a igreja. Já na segunda carta, quando ele escreve no capítulo 2, ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Ele continua aconselhando Timóteo. E no versículo 15, ele diz o seguinte a Timóteo, preste bem atenção. Procura apresentar-te a Deus aprovado, Timóteo, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, manejar bem a palavra da verdade não é pregar bem, não é conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, falar muito bem, a homilética, a exegese, o hebraico, o aramaico, o grego. Não se engane. Manejar bem a palavra de Deus é ter vida no altar, é falar para o modo, para o via, para o donde. Mas quando abre a boca, a igreja glorifica. Quando salva a igreja com a paz do Senhor, a igreja sente unção, sente graça e não desgraça. Manejar bem a palavra da verdade é pregar amor e viver amor. É pregar honestidade e ser honesto. Manejar bem a palavra de Deus é pregar o bom uso dos dízimos e ofertas da igreja para socorrer os necessitados, mas não roubar a igreja. Não viver enriquecendo, viver soberbamente como se fosse os marajás do passado ou os milionários da atualidade. Manejar bem a palavra de Deus é pregar aquilo que vive,
É pregar coerência e viver coerência. É pregar honestidade e ser honesto. Por isso que Paulo escreveu a Timóteo e disse: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Alguém pode até lhe apontar, Timóteo, mas eu darei uma volta com você e mostrarei para todos que você é homem de Deus, que você é exemplo de vida. Procura apresentar-te a Deus, pastor, obreiro, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Prega a palavra, mas vive a palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.